Uma comitiva formada por entidades públicas aqui do nosso estado foi até Medellín, na Colômbia, para conhecer as ações que são realizadas na cidade. Algumas delas reduziram, por exemplo, índices de violência escolar. Vem cá, vou bater um papo com a Dani Secom, que vai trazer mais detalhes agora ao vivo, que é uma força integrada, né, desses representantes que foram até lá para trazer a experiência que deu certo. Não é isso, Dani? Isso mesmo, Polito. Essa comitiva, liderada aí pelo Ministério Público de Santa Catarina, levou também a Polícia Militar, a Alesc, integrantes da Alesc, né, de várias forças, na verdade, de todo o estado, para ir até a Colômbia, em Medellín, e entender o que tem sido feito lá e que pode servir de espelho, de bagagem, para se repetir também aqui em Santa Catarina, quando a gente fala de segurança nas escolas. Foram 4 dias na semana passada que essa comitiva esteve por lá, abordando, né, entendendo os protocolos da cidade colombiana. Para falar um pouquinho mais sobre essa visita, está aqui comigo o Dr. Éder, que é promotor de justiça e também coordenador do Centro de Apoio à Infância e Juventude e também Educação. Doutor, queria que tu nos contasse um pouquinho de como é que foi essa visita, por que também Medellín, na Colômbia. Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Só fazendo uma justa correção, a Alesc tem o comitê para pensar a segurança nas escolas. E uma das estratégias para alimentar e verificar as questões que podem ser adotadas no Estado, como estratégias como políticas públicas, como medidas de prevenção, uma das estratégias foi visitar locais em que já houve a implementação de trabalhos e políticas públicas que surtiram efeitos positivos, né, no controle dessa violência na escola, ou, no caso de Medellín, especificamente, de uma violência geral e que repercutia também na escola. Então, essa estratégia, e o Ministério Público integrou essa comitiva, é da Alesc, do comitê que é criado pela Alesc. Por que Medellín? Medellín tem um histórico de ter sido uma das cidades mais violentas do mundo, né, há 20, 30 anos atrás, e, através de políticas públicas adequadas, conseguiram vencer, né, esse momento, conseguiram evoluir em políticas públicas, numa política que, dentre outras estratégias e dentre outros focos, pensou a educação como uma estratégia para vencer a violência, como uma estratégia para trazer uma cultura de paz para aquela cidade, e, em virtude disso, a escolha de Medellín. Foi sugestão da deputada Carminati, inclusive, que integra o CONSEG. Foram 4 dias de viagem, várias, com certeza, experiências, né, trazidas de lá. O que vocês trouxeram de volta para Santa Catarina na bagagem? Bom, a gente ainda está digerindo, né, essas experiências. Foram 4 dias realmente intensos. Segunda a quinta de manhã e na quinta à tarde a gente já pegou o voo de volta para o Brasil. E nessas experiências o que nós pudemos verificar, como eu disse, que foram várias as estratégias, né? Contou-se com a participação popular para a eleição de quais os caminhos e rumos e no que Medellín, como cidade, queria se tornar. Eles assumiram para eles a obrigação de transformar aquela realidade de violência que antes era comandada pelo que lá eles chamam de, enfim, combos, mas que seriam as nossas facções criminosas, né, em virtude da violência decorrente do tráfico. Eles queriam transformar essa realidade e um dos pilares foi escolher Medellín, que Medellín fosse eleita como uma cidade educadora. E, em vista disso, investiram na escola como um centro de atenção para o qual determinada comunidade converge, para o qual as famílias convergem, onde há um intenso intercâmbio entre os alunos, entre a comunidade, entre os professores, e, além disso, criando no entorno dessas escolas o que eles chamam de entornos protetores. Então, além de levar e de pensar a escola como esse centro, pensar prédios adequados para a escola, para a convivência dos alunos, deixar a escola não ser um controle de acesso, mas uma escola aberta a todos os que querem visitar e ir até essa escola, né, no entorno dessa comunidade. Também se investem em casas de justiça, a polícia colocada próxima, repartições ou departamentos responsáveis por emissões de documentos, enfim, a fim de que todo o entorno da escola viva essa realidade, com o centro na educação, na instrução adequada das crianças e dos adolescentes,
a fim de, no longo prazo, também se ter uma formação humanitária adequada para esses jovens e aí se transformar a mentalidade e a cultura da sociedade. Muito obrigada, promotor, pelas explicações. Muito interessante, né? Essa visita, com certeza muita bagagem para Santa Catarina, em exemplos que a gente pode se espelhar para melhorar não só a nossa educação, mas com certeza a segurança nas escolas e da sociedade como um todo. Polito, eu volto contigo. Obrigado, Dani. Meu questionamento saudável em relação a essa história como cidadão é o seguinte: a nossa situação hoje é completamente, diametralmente oposta de Medellín. Sabemos. O questionamento saudável é: se nós pegarmos os 2 últimos casos mais emblemáticos, tristes, revoltantes e que geraram toda essa movimentação política, Saudades e Blumenau, nós identificamos com clareza que a violência foi de fora para dentro da escola, com agentes que nem pertenciam ao núcleo escolar. Um garoto de 19 anos, seguiu, investigado, condenado. Um maluco lá de Blumenau pulou um muro, um machadinho, fez o que fez. Não foram agentes dentro do âmbito escolar, alunos que desencadearam um processo de violência. Esse é o meu questionamento para que os nossos parlamentares possam debater isso. Talvez não seria interessante buscarmos algo que realmente se alinhe à realidade catarinense, porque nós não estamos em São Paulo, muito menos no Rio de Janeiro, nem em Curitiba, nem em Porto Alegre. Estamos em Floripa. De repente, as outras cidades possam trazer experiências como as cidades americanas e as cidades da Suíça, que blindaram o ambiente escolar para protegê-los de ameaças externas, que foi o que aconteceu aqui nos últimos 2 anos. Não sei. Meu questionamento saudável em relação a esse debate. Marcelo Cabral está na área. Fala, Mancha.